pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e aqui eu estou com mais um caso, adivinha? Do Confessionário Psi. Recebi aqui um relato de uma participante que eu vou chamar de Cíntia. Claro, como sempre aqui colocando nomes fictícios para não identificar nenhuma pessoa e não expor nenhuma identidade. O caso da Cíntia é um pouco mais longo, vou tentar aqui ser um pouco breve nessa narração aqui da história. Mas a história da Cíntia é a seguinte: minha psicóloga é a cara da minha ex, e alguns emojis desesperados. No início de 2021, fiquei doente e fui diagnosticada com F32.2. Iniciei tratamento medicamentoso, porém não busquei terapia nesse momento, ainda que tenha sido sugerido pelo psiquiatra. Não quis, pois eu estava sem dinheiro, então teria que recorrer ao SUS e eu tive uma experiência horrível nesse lugar anteriormente. Passando alguns meses, por pressão da família, vendo que eu precisava e pelo fato de terem me indicado sobre muitos elogios a terapeuta da clínica do SUS. Quebrando todas as minhas expectativas ruins, fui muito bem recebida e ouvida por uma profissional maravilhosa, gentil, atenciosa e competente. Por causa de questões do Covid-19, ambas usávamos máscara. Não dava para ver o rosto dela, mesmo assim, de certa forma, sinto que isso não atrapalhou, pois tenho dificuldade enorme de me abrir e isso acabou ajudando. Além disso, tenho uma dificuldade enorme em confiar nas pessoas, independente de quem seja. Mas o vínculo terapêutico foi formado, de acordo com a Cíntia, e a profissional teve bastante paciência. Me senti à vontade e isso me ajudou a falar sobre algumas coisas que não tinha coragem de abrir com outros terapeutas anteriores. Minhas outras tentativas de terapia falharam, pois mesmo que eu confie hoje, não significa que vou confiar amanhã. Por isso, crio sistemas de segurança, como ela explica, que dificulta a vida de quem me queira mal. Seguindo a história, tudo mudou quando eu a vi. Mais ou menos 2 meses de terapia e eu vi pela primeira vez o rosto dela. Mano, que susto! A Cíntia conta. Ela é muito parecida com minha ex. A primeira coisa que pensei foi: será que é parente? Eram tão parecidas. Minha ex-sogra não se parece tanto com minha ex quanto a minha própria terapeuta. Após ver o rosto, as outras características similares começaram a ficar ainda mais evidentes. As duas têm 1,58 de altura, fazem luzes no cabelo, adoram usar blusas decotadas e aquelas unhas grandes de quem não lava louça. Normal, muitas mulheres têm essas características, mas o rosto, principalmente as bochechas e a boca, o conjunto da obra parecia demais. Procurei saber se era parente e descobri que não era. Já veio aqui a Cíntia fanfiqueira e fuxicando aqui, stalkeando para saber as informações. Então só podia ser uma coisa, ela diz: karma. Eu passei por vários terapeutas. Quando encontro alguém que tive coragem de me abrir de verdade, a cidadã tem estilo e aparência da bendita da ex. Enfim, depois desse tempo, algo mudou para mim, pois a ex não é uma simples ex. A ex é a ex, diz ela. A única que pensei em construir algo mais duradouro, meu relacionamento mais longo, e a última vez que terminamos, estávamos noivas. Realmente uma história mais longa, pelo que parece. Por isso, era comum durante a sessão eu acabar lembrando de certos momentos com ela, ao invés de prestar atenção na terapeuta, mesmo de máscara, pois agora eu sabia como era a cara dela. O dia que ferrou tudo, de acordo com a Cíntia. Na primeira consulta de 2021, a terapeuta compareceu à consulta com uma blusa vermelha em decote diamante. Gente, como que é um decote diamante? Deixa aqui nos comentários se você souber.
blusa igualzinha a uma que a minha ex usava. Acho que ali em diante ela percebeu algo diferente. Nesse dia foi impossível disfarçar que o meu olhar em relação a ela estava diferente. Mas enfim, mesmo com isso na cabeça, optei por levar para terapia a minha questão de não confiar. Isso faz eu me sentir mais segura, mas interfere na minha vida e afasta pessoas que eu gosto. Então comecei descrevendo o esquema que uso para garantir que ninguém consiga me fazer mal. Comecei com o mais básico, que se resume a não passar informações básicas verdadeiras, e aí ela começa a redigir aqui sobre essa estratégia dela de defesa. Eu vou tentar seguir um pouco mais para frente para a gente não perder o foco aqui da história. Pois bem, um pouco sem graça e receosa da reação, eu tentei explicar. Olha, eu não dou informações sobre mim. Se moro em um lugar, digo que moro no outro. Se trabalho em um lugar, digo que trabalho em outro. Enfim, por aí vai. Acho que ela entendeu como uma espécie de indireta sugestiva, pois na sessão seguinte, ela claramente estava me dando um, entre aspas, um fora, sem dizer. Por várias vezes ela, Número 1, pontuou que era psicóloga. Número 2, falou do marido, pessoa que até o momento ela não falava e já tinha comentado sobre o filho, mas nunca do marido. Número 3, fazia gestos que deixava a aliança dela mais evidente. Tudo isso fora de contexto, diz a Cíntia, meio que forçando a barra para inserir esses assuntos na conversa. Quando eu falo dos meus sistemas anti-gente, como ela diz, de anti-gente ruim, inclusive, eu chamo de genjutsu? É isso que chama? A reação das pessoas costuma ser ruim e eu acabei deixando pra lá. Pensei, não vai fazer diferença ela achar isso, mas fez. A dinâmica mudou e aparentemente ela tirou conclusões erradas a partir dessa. Pouco tempo depois, comuniquei que ia demorar voltar ou nem voltaria. Já tinha aprendido a lidar com outras questões melhor, tinha um projeto em andamento que precisaria de voltar toda a minha vida para ele, mas deixei em aberto possível volta se necessário. Hoje estou aqui pirando por causa desse projeto, ansiedade a mil, pensando que se eu não conseguir lidar com isso sozinha, em alguns meses talvez precisarei voltar para terapia. E ela explica aqui que no psiquiatra ela continua indo para ajustes na medicação. E fico na dúvida, se necessário for, volto à terapia com a psigata, como ela diz, ou tento encontrar e confiar em outro profissional. O que você faria? Cíntia, que história, viu, mulher? Que história esse caso aqui de você com a sua ex, de você com a sua psicóloga. Bem, o que eu faria se eu fosse você? Olha, eu entendi aqui que você deu uma fugida, que você preferiu escapar da terapia por uma decisão pessoal sua, né? E essas interpretações que você traz aqui, de ela, da sua psicóloga, né, no caso, de ela forçando a barra em trazer questões do marido, de ela deixar firme essa posição de ela ser sua psicóloga, eu não entendi muito bem o que isso tem a ver com a sua dificuldade de se expor. Será que você pensa que por você ter se abrido um pouco para ela, será que ela achou que você estava considerando que ela fosse uma pessoa especial? Sabe? Será que ela se colocou nesse lugar? Será que ela interpretou que por você abaixar um pouquinho essa sua forma de se proteger, que isso quer dizer alguma coisa? Percebe que aqui tem muito si. A gente não tem muita resposta, a gente não tem muito o que fazer, muito o que falar, porque é tudo muito interpretação, né? Tanto de você, tanto dela, pelo que parece, pelo que eu consegui entender. Não me parece que ela mostra pra você, como sendo parecida com a sua ex,
não me parece que atrapalhou muito. Você falou que em alguns momentos você se confundia ali no roteiro do esquema da sessão e que você em algumas vezes prestava mais atenção nela, na aparência dela, do que o que estava acontecendo ali na sessão. Eu entendo, compreendo isso, mas talvez essa seja uma coisa para ser discutida em sessão, falar sobre essa interpretação cruzada, falar sobre esse diz que me diz, sabe? São muitas informações aqui que não sei se são informações, mas muitos detalhes que nós não temos a resposta. O fato é que você está percebendo que você está um pouco encalacrada com esse projeto atual. Você não comentou muito bem aqui o que é, mas parece que ele demanda um tanto de você. Se você se sentir extremamente ansiosa, muito cansada e que precisa voltar para a psicoterapia, você pode buscar outro profissional e tentar ver se essa baixa de guarda acontece de novo. Eu não sei para você o que seria mais difícil, que seria se convencer que outro profissional também vale o respeito e também vale a tentativa da sua parte, ou se é mais difícil retomar o processo com ela que já tem essa questão, essa história e essa interpretação. Se você decidir voltar para a terapia e voltar com ela, se ela ainda estiver lá na clínica que você era atendida, vocês podem tentar fazer esse processo recomeçar. Sabe, tirar assim essas interpretações estranhas, você falar que percebeu certos detalhes que talvez poderiam sugerir que ela levou para um lado e não para o outro, para você também ter a oportunidade de ouvi-la. Talvez seja melhor começar por aí, de um projeto que já começou e que você, de certa forma, se permitiu, do que começar com outra pessoa e ter que construir esse vínculo de intimidade, esse vínculo de respeito. Se você vai para essa profissional anterior, se sente bem, conseguem conversar, conseguem se acertar, aí é para você tomar cuidado de não confundir o rolê e achar que é para prestar mais atenção nela do que você, que é para ter dúvidas dos gestos que ela está fazendo, porque pode ser apenas coisa da nossa cabeça. Eu sei que ouvir isso pode parecer um pouco irritante, mas, gente, a nossa criatividade, a nossa fantasia funciona tão a mil que às vezes a gente duvida, mas olha, fica atento aí para ver se você não está colocando detalhes onde não tem. O fato é que se você precisar, jovem Cíntia, procure ajuda, seja em um novo lugar, seja com essa profissional também. E eu sei que você tem toda a capacidade de conseguir definir o que é melhor. Eu não sei qual que vai ser a sua escolha. Talvez eu, Ana Paula, que sou uma outra pessoa, que não tô dentro desse espaço, que não sinto o que você sente, eu tentaria começar com uma outra pessoa. Talvez eu falando hoje, no dia do ato dessa gravação. Não sei você, não estou dizendo para você fazer isso, sabe? Mas eu faria isso não pelo que já aconteceu, mas eu faria isso mais para não me dispersar com essa ideia de que a pessoa parece um ex, uma ex, por aí vai, sabe? Para eu estar lá, tipicamente só mesmo focada no que está acontecendo comigo, nas minhas questões, na minha ansiedade, por exemplo, que como parece ser o caso. Isso é o que eu faria. Será que você aí do outro lado, jovem pessoa, faria diferente? Será que você tomaria uma decisão diferente? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque vai ser ótimo ouvir também a sua experiência. E depois, jovem Cíntia, me diz o que aconteceu. Me dá o feedback aí, me dá essa resposta depois do que aconteceu, que eu espero que você se cuide e que tenha aí cuidados de profissionais sérios, competentes para acompanhar o seu caso e que esse seu projeto vá de vento em polpa e que você super consiga desembolar isso tudo, tá bom? Gente,
Muito obrigada para vocês que apoiam o conteúdo do canal, que deixam aqui o like, que se inscrevem, que deixam o comentário, que isso me ajuda demais. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui que é de graça. Volta e meia tem conteúdos parecidos com esse daqui do confessionário. E se você quiser participar, sempre vai estar aqui embaixo todos os meus links e todos os meus contatos para você participar aqui do canal, contando a sua história se você quiser. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final e até o próximo causo aqui no As da Mente. Um beijo para você. Tchau!